Queridos alunos, queridas alunas dos sextos anos, mais uma vez aqui no Laboratório de Ciências para dar continuidade ao estudo dos tecidos. O último vídeo, o vídeo passado que enviamos para vocês, falamos sobre as camadas da pele. Então a gente viu que a pele é um órgão, constituído de muitas camadas de tecidos. Então vimos o tecido epitelial, que tem células extremamente juntas para fazer o revestimento do corpo, externa e internamente. E o tecido epitelial também forma as glândulas, que vão secretar, produzir substâncias, Vimos também na pele um tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo frouxo, que suporta o tecido epitelial, mantendo a pele esticadinha. E vimos também o tecido conjuntivo adiposo, que faz a reserva de gordura, Nesse vídeo, nós vamos ver os demais tecidos conjuntivos e os tecidos musculares, Então, como a gente viu lá no vídeo passado, o tecido epitelial tem células juntas, porque faz o revestimento. Agora, o tecido conjuntivo vai ter células separadas, porque ele vai fazer o quê? Preenchimento de espaços, de cavidades, e ele vai fazer sustentação do corpo, reserva de substâncias e transporte de substâncias. Então, olha bem como os tecidos conjuntivos vão fazer tantas funções no corpo, Então lá, preenchimento de cavidades, espaços do corpo, reserva de substâncias, sustentação do corpo, transporte de substâncias, E como que ele é esses tecidos conjuntivos? Então você viu lá o tecido adiposo, a gente não vai mostrar de novo, Células grandes, cheias de gordura, que é a reserva de energia, Então ela está reservando uma substância importante para o corpo, que é a gordura. Todo o alimento que a gente come vai produzir energia, a gente gasta essa energia fazendo as atividades do corpo, o funcionamento do corpo. O que sobra não é jogado fora, é armazenado no corpo na forma de gordura. Então, quanto mais eu como, quanto mais energia eu ingiro, quanto mais eu como, mais eu vou ter que gastar. Se eu não gasto, engorda, armazena energia, na forma de gordura. Tudo bem? E o que nós vamos estar vendo agora no tecido conjuntivo? Vamos começar com o tecido cartilaginoso. As cartilagens, elas vão formar partes do nosso corpo, como orelhas, nariz. Grande parte das costelas é feita de cartilagem e ela vai revestir as articulações, a ponta dos ossos, porque os ossos estão juntos, para se movimentar nas articulações. Se não tiver a cartilagem em volta, o osso vai raspar no osso, e isso vai produzir muita dor, desgaste no osso, Que daí, se gastar essa cartilagem, vai produzir artrite, artrose, Que é uma doença, mais comum em pessoas de mais idade, que vai perdendo essa cartilagem, Então a cartilagem, ela faz parte do esqueleto, O que faz o esqueleto? Sustentação do corpo. Então, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ele faz a sustentação do corpo juntamente com os ossos, Só que ele é mole e flexível, a cartilagem. Por que ela é mole e flexível? Porque dentro da cartilagem nós vamos ter as células, e esse espaço que fica entre as células vai ser preenchido por uma matriz. O que é a matriz? É a substância que essas células produzem. Então, as células da cartilagem vai produzir uma substância chamada matriz cartilaginosa, muito rica em proteínas, que vai dar elasticidade a esse tecido, Então, ele é bem liso, flexível, então vai ajudar na sustentação do corpo, na movimentação do esqueleto, revestindo a ponta dos ossos, as articulações,
e constituindo, por exemplo, as costelas. Se não fosse a cartilagem, nós não iríamos ter a capacidade de aumentar e diminuir o tórax, onde tem os pulmões. Então, quando a gente respira, esse movimento de encher e diminuir é graças às cartilagens, né, que tem na costela, que permite essa movimentação, né? A caixa torácica aumentar de volume quando a gente respira. Então a cartilagem é muito importante. E eu vou estar mostrando agora para vocês a lâmina da cartilagem, tá? Vamos mostrar um corte de orelha. A orelha não é feita de cartilagem, então eu vou pegar uma lâmina de orelha e vamos colocar aí para vocês verem as camadas, né, de tecidos que formam a orelha e juntamente a cartilagem. Então eu vou virar a lente do celular, que já está conectado ao microscópio. Virando a lente, vocês já vão ver imediatamente a imagem do microscópio. Vamos lá. Prontinho, já virei a lente do celular para o microscópio e vamos focalizar a lâmina de orelha. Isso mesmo, aí nós temos um corte de orelha em aumento de 40 vezes. A orelha é feita de tecido cartilaginoso, certo, gente? Feita de cartilagem, ela é flexível. Então aí no centro nós temos o tecido conjuntivo cartilaginoso. E agora eu vou girar a lente de 100 vezes do microscópio. Prontinho, aí vemos o tecido cartilaginoso em aumento de 100 vezes. Mas o que é isso, né, professor? Tô vendo um monte de riscos aí escuros, né? Não dá pra gente saber ainda, né? Identificar nada. Então vamos lá, vamos aumentar agora em 400 vezes. Prontinho, aí temos a imagem de 400 vezes do tecido cartilaginoso. O que vemos, esses riscos, esses fios, são fios de proteínas que dá elasticidade à cartilagem. Essa substância roxinha clara é a matriz cartilaginosa. Ela é rica em cálcio também, mas grande quantidade de proteínas elásticas, que dá a flexibilidade à cartilagem, ok? Vamos agora dar um zoom e a gente vai ver os condrócitos. Olha aqui, essas são as células da cartilagem, condrócitos. Côndrio, cartilagem, cito, células. Célula da cartilagem. São eles que produzem a matriz cartilaginosa. Tá? Então, a cartilagem ela é um tecido rico em fibras elásticas, né, de proteína, que vai dar flexibilidade. Então, além da cartilagem produzir partes do corpo, também reveste os ossos nas articulações, fazendo com que os ossos deslizem sem raspar um no osso, produzindo um movimento fácil do esqueleto. Tá? Então ela é muito importante. Além disso, as costelas que são feitas de cartilagem possibilitam o movimento da caixa torácica durante a respiração. Tá ok? Aí temos a comparação da imagem do microscópio com o esquema, com o desenho do tecido cartilaginoso. Então, olhe bem, vamos comparar os condrócitos da imagem do microscópio com o esquema. E a matriz cartilaginosa, né? Lá no microscópio nós conseguimos ver as fibras de proteínas, né? E lá no esquema, que é preenchido com um lilás mais claro, né? Então dá para ver bem, né, a diferença da imagem real do microscópio com o esquema. Muito legal, né, gente? A cartilagem. Então vamos ver agora o tecido conjuntivo ósseo. Prontinho, já virei a lente do celular para o microscópio e vamos focalizar aqui
um fragmento de osso. Então aí temos um corte de osso em aumento de 40 vezes. Está muito pequenininho, né? Não dá para ver nada ainda, né? Então vamos lá, vamos mudar para 100 vezes. Olha aí, o osso em 100 vezes, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um zoom nessa imagem. Olha aí, gente, que legal. Agora eu consigo ver todas as estruturas do tecido ósseo. Essas estruturas em vermelho, ó, esses furos, né, em vermelho que nós vemos, são os canais de Havers. É por onde passam os vasos sanguíneos e terminações nervosas do osso. Os vasos sanguíneos levam nutrientes, né, através do sangue ao tecido ósseo. O osso é um tecido vivo, gente. Ele precisa receber nutrientes, oxigênio, nutrientes para se manter vivo. E as terminações nervosas que passam aí dentro dá também o quê? Dor ao osso, né? Então, se eu forçar um osso, ele vai doer. Sinal o que, ó, para aí que você está forçando o osso, ele pode quebrar. Então, por isso que quando você sofre uma fratura, dói tanto, né? Porque nós também temos nervos, né? Terminações nervosas dentro dos ossos. Essa substância clarinha, beijinha, é a matriz óssea, que é rica em cálcio e pobre em proteínas. Então, o tecido ósseo, ao contrário da cartilagem, é extremamente duro, rígido, para sustentar todo o peso do corpo. Então, o osso também forma caixas, né, que protegem os órgãos contra impactos, né? Então, caixa craniana, caixa torácica, né? Protege cérebro, pulmões, coração, né? Que são órgãos vitais. Agora eu vou mostrar para vocês os osteócitos. Então essas bolinhas transparentes são os osteócitos, que estão assim ao redor do canal de Havers, né? Então essas células, ósteo é osso, citos é célula, osteócito, célula do osso. São essas células que produzem a matriz óssea, tá? Olha que bonitinho. Então vocês estão vendo que ela fica toda ao redor do canal de Havers para poder receber os nutrientes que vêm deles, tá? Esses círculos, né, que formam ao redor do canal de Havers, nós chamamos de lamelas, né? Lamelas de crescimento, tá? Ok? Aqui temos a comparação do tecido ósseo, a imagem vista ao microscópio, e o esquema, o desenho desse tecido. Então vamos localizar ali. Primeiro, o canal de Havers, por onde passam os vasos sanguíneos e terminações nervosas. Os osteócitos, que são as células que produzem a matriz óssea. E a matriz óssea, que preenche todo o espaço entre essas células. Então, os osteócitos estão mergulhados nessa matriz óssea, riquíssima em cálcio, dura e resistente, que faz todo o suporte do nosso corpo. Também produz caixas, que vai proteger os órgãos, caixa torácica, caixa craniana, né? E vai produzir também articulações, que vai ser importante para a movimentação do nosso corpo. Então, além dele fazer a sustentação do corpo, também vai nos promover movimento. Muito bonito, né? O tecido ósseo, lindo, né? Agora vamos ver o tecido conjuntivo sanguíneo, tá? O sangue humano. Muito bem, aqui vamos focalizar uma lâmina de sangue humano em 40 vezes. Nossa, professor, tô vendo nada, né? Um monte de pontinho, 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 né? Então, gente, as células sanguíneas são bem pequenininhas. Então, para vê-las, a gente tem que aumentar esse tamanho do microscópio. Então, agora eu vou girar
a lente de 100 vezes, para a gente aumentar um pouquinho. Então vamos lá. Giro a lente de 100 vezes. Vocês vão ver agora, vamos focalizar. Vocês já começam a ver as células como pequenas bolinhas, né? Então são as células sanguíneas, mas ainda estão muito pequenininhas. Vamos passar para 400 vezes, tá? Já consigo ver as células bem maiores, mas vocês estão vendo que mesmo em 400 vezes ela é pequena. Então vamos dar um zoom para a gente aumentar bem as células. Pronto, agora eu consigo ver realmente essas células, tá? Então aí em rosa mais clara, vamos focalizar bem a imagem, bem o foco. Essas redondinhas em forma de disco, que são rosas mais claras, são as hemácias, ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Por que eles chamam glóbulos vermelhos? Porque dentro dela tem uma proteína chamada hemoglobina, que é rica em ferro, e ela tem cor vermelha. Então por isso que o sangue é vermelho, por causa da hemoglobina. As hemácias são as células de maior quantidade no nosso corpo. E vocês estão vendo que dentro dela, gente, não tem núcleo. Ela só vai ter membrana plasmática e citoplasma. Ela não tem núcleo. É a única célula dos mamíferos que é anucleada, que não tem núcleo. Nossa, mas sobrevive, professor? Não. As hemácias, elas duram cerca de 120 dias no nosso corpo e são eliminadas. E o que ela faz? Ela faz o transporte de gás oxigênio e gás carbônico no nosso corpo. Quando o sangue passa pelo pulmão, as hemácias pegam o oxigênio e levam para o corpo. Quando ela volta do corpo, ela vai pegando o gás carbônico produzido pelas células, leva para o pulmão e elimina esse gás carbônico. Vocês estão vendo agora aí no centro, tem uma célula bem grande com um núcleo grandão cor-de-rosa. Esse é o leucócito, ou glóbulo branco. Tá? Eles têm o núcleo bem desenvolvido. Tem vários tipos de leucócitos no nosso corpo. Vocês vão ver isso depois no 8º ano. O que faz os leucócitos? Faz a defesa do organismo contra infecções. Eles produzem anticorpos que nos tornam imunes a vírus, bactérias e outros micro-organismos ou substâncias nocivas, né, que entram no nosso corpo. Tá? Cada leucócito vai ter uma função específica no sistema imunológico. Tá? Então ali vocês estão vendo um leucócito. E esses fragmentos pequenininhos, essas bolinhas meio pequenininhas, são as plaquetas. São fragmentos da medula óssea. Tá? Por que medula óssea? Todas essas células do sangue são produzidas dentro da medula óssea. Tá? Então as plaquetas, elas produzem uma proteína que faz a coagulação do sangue. Ela controla todas as hemorragias que acontecem no nosso corpo, os rompimentos de vasos sanguíneos, etc. Tá? Então o tecido conjuntivo sanguíneo tem 3 tipos de elementos principais. Hemácias, ou glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos, que fazem a defesa do organismo contra micro-organismos. E as plaquetas, que fazem o controle das hemorragias no corpo. Tá ok? Então aí temos a imagem do tecido sanguíneo visto ao microscópio e o esquema dessas células. No esquema já temos as legendas. Olhem lá, hemácias, plaquetas e leucócitos. Vamos agora localizar na imagem do microscópio. Então vejam lá, hemácias são anucleadas, têm forma de disco, estão cheias de hemoglobina, que faz o transporte do gás carbônico e do oxigênio. Os leucócitos, que têm um núcleo bastante desenvolvido e faz a defesa do corpo contra infecções. E as plaquetas, fragmentos de células da medula óssea, que produzem proteínas que vão fazer a coagulação do sangue, evitando as hemorragias,
quando os vasos sanguíneos se rompem, tá? No nosso corpo. O sangue também é maravilhoso, né? Então, além dele transportar substâncias, né, para todo o corpo, o plasma é a matriz do tecido sanguíneo, né? Através do plasma, o sangue transporta hormônios, nutrientes, todo o tipo de substâncias que o corpo precisa. E ele traz de volta os resíduos, onde os rins vão eliminar do nosso corpo, tá? Então, o sangue é um tecido conjuntivo que faz transporte de substâncias. Por isso que o plasma tem que ser líquido, né? Para ele poder circular dentro das artérias e veias, tá? E agora a gente vai ver o tecido muscular. O músculo são feitos de células longas, chamadas fibras musculares, e essas fibras vai ter a propriedade de elasticidade. O que é a elasticidade? Aumentar e diminuir de tamanho, através de contração. Então, quando um músculo se contrai, ele diminui de tamanho. E quando ele se distende, ele aumenta de tamanho. E quem faz isso, gente? O sistema nervoso, através de nervos, vão se conectar aos músculos. E ele manda uma descarga elétrica e contrai o músculo. Tá? Então, a contração muscular é coordenada pelo sistema nervoso. Os músculos esqueléticos, que estão presos aos ossos, eles são voluntários, é a gente que comanda. Agora, o músculo cardíaco e o músculo que tem dentro dos nossos órgãos, os órgãos também se movimentam, os movimentos peristálticos. Esses movimentos são involuntários. Quem comanda é só o sistema nervoso, tá? Então, o músculo esquelético eu que controlo, eu dou ordem para o meu braço movimentar, minhas pernas, minha língua. Então, a língua também é feita de músculo esquelético, tá? Ela é voluntária. Tudo bem? Então, o que nós vamos ver agora? Um corte de língua, que é um músculo esquelético, tá? Então, aqui acabo de focalizar uma lâmina de um corte de língua, que é feita de músculo esquelético. Vamos aí focalizar em 40 vezes. Não dá para ver quase nada, né? Então, vamos virar a lente e focalizar em 100 vezes. Aí a gente já começa a ver os feixes musculares, né? Mas vamos passar para 400 vezes. E eu vou dar um zoom também na imagem. Vamos lá. Agora dá para ver perfeitamente que o músculo é feito por fibras. Olha lá os fiozinhos musculares. Essas bolinhas roxas são os núcleos, né, dessas células. Então, gente, ó, essas fibras musculares é que se contraem fazendo o movimento do corpo, tá? E eles têm movimento voluntário, ok? Então, aí temos a imagem do tecido muscular visto ao microscópio e o esquema desse tecido. Veja no esquema do microscópio, dá para ver claramente que esse tecido é feito por fiozinhos. Cada fio desse representa uma célula muscular, ou seja, as fibras musculares que têm a capacidade de se contrair, têm elasticidade. E aqui no esquema vemos 4 fibras musculares. E vocês observem que essas células têm vários núcleos, tá? E abaixo no esquema, a organização do músculo preso ao esqueleto, que causa o movimento do corpo. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estamos à disposição para tirar dúvida de vocês, tá? Na atividade, a professora Marina, ela manda o nosso e-mail institucional, tá? Então, vocês podem mandar e-mails para mim, que eu vou respondendo as dúvidas para vocês, tá ok? E se a gente se encontrar na rede social também, Facebook e tal, vocês podem também estar fazendo perguntas, tá? E a gente ajuda vocês aí para esclarecer as dúvidas, ok? Um grande abraço, beijo no coração. Em breve estaremos juntos novamente. Tchau!